Vamos que vamos então. Simbora. Vocês já devem estar me vendo aí. Eu estou partilhando a minha tela. Deixa eu agradecer quem está presente aqui hoje. Quem separou um pouquinho da tarde. Prometo que assim que eu sentir que o assunto está bem entendido, a gente finaliza a nossa aula. Planejo hoje exercitar mais um pouquinho com vocês mais algumas questões do livro didático acerca do assunto da aula anterior. Mas deixa eu agradecer quem está aqui comigo, ó. Carlos Juan, Francisco Ednei, Gisele, Cauã, Kevin, Matheus, né? Luana, Lucas, Luiz Caio, Luiz Gabriel, Marcos Emanuel, Marcos Vinícius, dos Santos e o Monteiro, né? Maria Laura, Matheus Alves, Matheus Araújo, Pedro Paulo, Sofia, Suelen, Vitor Rodrigues, Vinícius Rebouças, Vitória Teixeira e o Wallace Maciel. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vocês que separaram um pouquinho da tarde para estar aprendendo física comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ir com vocês para o nosso quadro virtual. Quadro virtual da aula de hoje. Esse que vocês estão vendo aí, ó. Tá bom? A gente vai... Aula passada, a gente vai exercitar mais um pouquinho juntos, resolver 3 questões do livro didático sobre potência e energia elétrica, dada a importância do assunto para os exames externos, tá bom? Com isso eu dou por encerrada a eletrodinâmica e a partir da próxima semana a gente já começa no magnetismo para poder unir com a eletricidade, estudando assim o eletromagnetismo, beleza? Então esse é o nosso quadro virtual. Vou relembrar vocês as fórmulas que nós vimos na aula anterior. Em seguida a gente já parte aí para a questão 40, página 104, questão 42 e questão 47. Todas da página 104. Vocês virem comigo aqui para a sala do Google Sala de Aula, a sala de vocês do Google Sala de Aula. Na aba de atividades, na parte de física, ó, vocês já vão encontrar as postagens, tá? Da aula anterior. Já tem aqui o quadro virtual, onde eu pude explicar o assunto para vocês. Deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. A gente viu o que é potência elétrica, né? Que é a rapidez com que um objeto converte energia elétrica em outro tipo de energia. Isso é potência, né? A rapidez com que um eletroeletrônico gasta energia elétrica, tá? A gente aprendeu a como calcular esse gasto, né? Nós vimos aí 2 fórmulas que eu vou revisar com vocês hoje. Resolvemos a questão 45, se eu não estou enganado. Não sei se a gente resolveu todinha, mas eu dei pelo menos o raciocínio da resolução na questão 51. E aí eu já resolvi elas duas e já botei lá no quadro, lá no Google Sala de Aula, tá? Essas questões, pessoal, essas 5 questões, essas 2 e as 3 que eu trago hoje, farão parte da nossa parcial. Próxima semana já eu vou fazer uma lista, vou juntar essas 5 questões em uma lista do Google Forms, só para você marcar os itens e a sua nota ser gerada automaticamente. É claro que eu vou querer ver a resolução no caderno de vocês, então aconselho, tá? Quem não assistiu a aula anterior, o link está aqui, ó. Basta você clicar, você vai ser direcionado lá para o canal onde eu hospedo, ó. Simbora, galera! Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então vocês podem assistir de novo, ver a resolução e passar para o caderno, ou então tentar por vocês mesmos, né? O quadro virtual continua aí para quem quiser fazer essa revisão. Mas vamos lá para a aula de hoje. Então deixa eu lembrar vocês. Nós vimos na aula anterior e usamos principalmente essa primeira fórmula aí, que eu estou selecionando com o mouse. Potência é igual a energia sobre tempo. A energia gasta pelo aparelho que está em funcionamento
E esse ΔT aqui de baixo é o tempo que ele está funcionando, tá bom? É o tempo que ele continua em funcionamento. Então a energia é dada em joules, unidade da energia é o joule, unidade do tempo é o segundo. Quando a gente divide os dois, joule por segundo, a gente chama isso como unidade científica, tá? Chama isso de watt ou watt, que é a unidade de potência elétrica, beleza? Mostrei para vocês que multiplicando nessa fórmula, multiplicando meios pelos extremos, a gente deixa a energia sozinha, ó. Ela vira essa fórmula aí que eu estou selecionando, ó. Energia fica sozinha, multiplicando meios pelos extremos. A energia gasta é igual a potência vezes o tempo. Grande parte das questões trazem a potência não em watt, como eu mostrei para vocês, não em W, mas em kW, kilowatt, como a gente viu na aula anterior, né? Que esse casinho, esse prefixo significa 1000. Então a potência pode vir em kilowatt e o tempo pode vir em hora. Então a energia pode ser dada em kilowatt hora. É uma outra unidade para energia, tá bom? Quando eu ponho a potência em kilowatt e o tempo em hora. Aí a energia não vai ser dada em joule, a energia vai ser dada em quilowatt-hora, que é o que as concessionárias de energia nos cobram, o tanto de quilowatts-hora que nós consumimos. E nós não usamos essa última fórmula aqui, vai ser usada hoje, nas questões que eu trouxe hoje. Potência é igual à multiplicação da corrente elétrica que está passando pelo aparelho, fazendo ele funcionar, e a voltagem que ele está sendo ligado na tomada. I vezes U. Π de potência, I de corrente elétrica e U de voltagem, diferença de potencial, tensão elétrica. Tudo isso é voltagem, é a letra U. Beleza? A gente vai usar essa fórmula hoje. Então, se não tiver mais dúvidas, eu estou aqui, ó, com a tela do chat no celular. Estou acompanhando em tempo real. Podem colocar suas dúvidas aí. Se não quiser, levanta a mão e fala comigo. Interage, participa. Simbora então. Acompanha a leitura. Eu vou grifando os dados que a questão nos traz, para que a gente possa, com base neles, montar a resolução. A questão 40 da página 104 fala assim, ó. Uma luminária incandescente, aquelas lâmpadas amarelas que esquenta que só, né? Que já foram abolidas do mercado. Agora, que substituiu foi as lâmpadas de LED. Né? Elas iluminam muito mais, esquentando menos. Uma luminária incandescente deve permanecer 40 minutos acesa seguidamente. 40 minutos, sem interrupção. Então já vou grifar. Esse é o primeiro dado. Está me mostrando o tempo de funcionamento dessa luminária. 40 minutos acesa seguidamente. Olha o comando da questão. Ele já vem com o comando. Encontre o valor da energia elétrica consumida. Vou grifar aqui o que ele quer de mim, ó. Energia elétrica consumida em quilowatts-hora. Vou destacar as unidades aqui, ó. Ele quer que eu calcule a energia elétrica. Esse Ezinho aqui. Energia elétrica. Ué, eu tenho que pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo tempo de funcionamento dele. Só isso. Só que ele quer em quilowatts-hora. A potência tem que ser em quilowatts e o tempo tem que ser em hora. E ele quer em outra unidade. Ele também quer em joule. Ou seja, para eu descobrir a energia em joule, eu tenho que deixar a potência em watt e o tempo em segundo. Em segundos. Tá bom?
Que aí o watt vezes segundo dá o joule, que é essa unidade de energia aqui, o joule. Ok? Show, né? Então vamos embora para a resolução. Sabendo que sua potência é 120 watts, olha aí, deu pra gente a potência dessa luminária, 120 watts. Beleza? Eu já vou anotar. Já vou pegar a potência, botar ela aqui. Potência é igual a 120 watts. Se eu quiser passar para kilowatt, pessoal, isso aqui é a mesma coisa, igual, mesma coisa. Se eu quiser passar para kilowatt, é como se você tivesse em grama e quisesse passar para quilograma. É a mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Pensa como se isso fosse grama. Se isso fosse grama, 120 gramas. Como é que você passaria para quilograma? Você voltaria a vírgula 3 casas. Você dividiria por 10 3 vezes. Você dividiria por 1000, né? Porque a escala não é assim, né? Ó. Lembrar a coisa de quinta série, tá? Vocês? Quilograma, olha só. Quilograma. Qual era o outro? É o outro seguido da escala. Deixa eu ver se eu tô gravando. Pera aí. Tá aí, ó. Tô gravando, tá certo? Já tem 12 minutos de gravação. Tô gravando. Deixa eu voltar. Obrigado por lembrar, viu, Lu? Muito obrigado aí por lembrar. Muito importante eu deixar a gravação para vocês. Então vamos lá. Eu tava falando que ele nos deu a potência, 120 watts, né? Só que ele quer que eu calcule a energia. A gente pode em quilowatt-hora, então eu tenho que transformar isso para quilowatt. É o mesmo jeito que se transforma de grama para quilograma, né? Se vocês lembrarem, a gente tem, ó, uma escalazinha, né? Grama. Aí antes do grama, quilograma, hectograma, decagrama, aí vem o grama, aí vem decigrama, centigrama e miligrama. É o novo, essa escala, vocês devem até ter aprendido ela, são as unidades de medida de massa, lá no ensino fundamental, né? Então se eu quiser de grama para quilograma, ó, de grama para quilograma são 3 casas. Eu tenho que ir para decagrama, hectograma e só então chegar em quilograma. Eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Eu tenho que dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 1000. Então, quando eu estou em watts, é a mesma coisa. Kilowatts, para chegar em kilowatts são 3 casas. Então eu vou dividir por 1000. Tá bom? Então, dividindo 120 por 1000, ó. 120 dividido por 1000. Fica, a vírgula volta 3 casas, fica 0,120. 0,120 quilowatts. Tá? Tô transformando porque vai ser importante na hora da gente usar no cálculo. Beleza? E o tempo? Tempo de funcionamento. Vamos colocar aqui. Delta T. Delta T vai ser igual a 40 minutos. Pessoal,
Ele quer a energia, eu selecionei ali as unidades, ó. Ele quer a energia em quilowatt-hora. Então esse tempo eu tenho que transformar para hora, para poder usar no cálculo. E também ele quer em joule. Joule é quando eu tenho a potência em watt e o tempo em segundo. Então eu também tenho que transformar esse tempo para segundos, né? Então olha só o que vai acontecer. Para eu transformar em hora, ou para eu transformar para segundo, né? De minuto para segundo, cada minuto tem 60 segundos. Então basta eu multiplicar por 60. Multiplicar por 60. Aí eu estou passando para segundos, tá? Agora, se eu quiser voltar para a hora, de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Vou dividir por 60. Tá? Pego 40 e divide por 60. Você está transformando em hora. Pego 40 e multiplica por 60. Você está transformando em segundo. Ok? É fundamental de você entender isso, porque isso é básico. Isso é lá do primeiro ano. De hora para minuto para segundo. E é muito preciso em exames como o Enem, tá? Que cai bastante como o Enem, como a UES. Então, se eu quiser transformar para hora, vai ficar 40 dividido por 60. Tira um zero de cima e um zero de baixo. Divide por 2 em cima e embaixo. Fica 2/3 de hora. 40 minutos é 2/3 em hora. E em segundos, basta multiplicar. 40 vezes 60. 4 vezes 6 é 24, com 2 zeros. Segundos. Por que eu fiz isso, galera? Por que eu transformei as unidades? Para usar agora no cálculo. Olha como fica mais prático. Vamos agora calcular a resposta da questão. Energia vai ser igual a potência multiplicada com tempo. Beleza? Então daqui a gente vai fazer dois cálculos. Um em quilowatt-hora e o outro para a unidade dar em joule. Então vou puxar duas setinhas aqui, ó. Uma para cá, para a esquerda, e outra para a direita. Então, em quilowatt-hora vai ficar assim, ó. No lugar de potência, coloca a potência em quilowatt. Esses 0,120, ó. No lugar de potência. E o tempo tem que estar em hora. Então vai ser esse 2/3 no lugar do tempo. Pronto. Essa resposta vai ser dada em quilowatt-hora. Vamos acabar ela. Né? Esse 120. A mesma coisa que só 0,12. Tá? Para facilitar os cálculos. 0,12. Que é 12 sobre 100. (12 sobre 100). 0,12. Né? A gente pode então, ó, dividir por 2 em cima e embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. 100 dividido por 2 dá 50. Divide de novo por 2. Aí fica 3 sobre 25. Aí cancela um 3 de cima, ó. Vou até colocar ele de vermelho. Cancela um 3 de cima com o 3 de aqui de baixo, ó. Fica só 2 sobre 25. 2 sobre 25. Vou colocar aqui. Nossa resposta vai ser, então,
energia é igual a 2 sobre 25. Deixa eu botar esse 2 aqui junto. Pronto, 2 sobre 25. Se for dividir 2 por 25, dá 0, coloca um 0. Como é que divide com vírgula, né? Vai dar 0, quanto? Vamos para a calculadora aqui. 2 dividido por 25. 0,08. Então a energia vai dar 0,08 kWh. Vou até colocar em negrito e na moldura. Pronto, primeira resposta. A energia que foi gasta pela luminária nesses 40 minutos em kWh. E agora em joule. Para a gente calcular a energia em joule, a potência tem que estar em watt, 120. Aqui, ó, 120 watts, ó, no lugar da potência. E o tempo tem que estar em segundos, para que a energia dê em joule, na unidade joule de energia. E o tempo tem que estar em segundos, 2.400. São os 40 minutos transformados em segundos. A gente vai multiplicar eles dois. 120, eu posso muito bem multiplicar só o 12 com 24, ó. Tá? O 12 com 24, 1000. Né? 3 zeros. Então 12 vezes 24 vai dar 288. Essa é a resposta. 288.000. J, joules. Colocar na moldura. Pronto. Olha o comando da questão. Encontre o valor da energia elétrica consumida em kWh e em joules, sabendo que a potência é 120 watts. Foi feita a questão, então. Tranquilo? Em duas unidades diferentes. Vamos para a próxima. Questão 42. A gente não usou ainda essa fórmula, essa última fórmula de potência que a gente vai usar agora nessa questão. Potência é igual a corrente elétrica vezes a voltagem. Tá? A gente vai calcular a potência para poder colocar aqui e descobrir a energia. Vamos lá para a questão. Já vi questão do Enem, por exemplo, dizendo assim, colocando todos os aparelhos que uma casa está usando, o tempo que eles estavam usando, a potência deles. Você multiplicava potência vezes tempo e calculava a energia de cada um. No final do mês, você ia saber quanto que ia gastar. Trabalhosa a questão, mas não é difícil. Olha o que a questão fala. Em uma residência, o ferro elétrico possui uma resistência interna de 11 ohms. Está dando para a gente a resistência elétrica. E permanece ligado 3 horas por dia, 2 vezes por semana. 3 horas por dia, 2 vezes por semana. Já tem como você saber o tempo no mês inteiro. Né? Porque ele vai perguntar isso no item B. Sendo a voltagem 110 volts. Olha aí, pessoal, ele deu o U de voltagem. Deu o R de resistência. Você tem que resgatar um conhecimento que o Alex deve ter ensinado para vocês. Ele me falou que ensinou as relações de Ohm, resistência elétrica. Então eu vou relembrar com vocês. Resistência, R é igual a U sobre I. Então se eu tenho o R é de resistência, eu vou até grifar, ó. Vamos grifar aqui. 11 ohms é a resistência.
Tá aqui, ó. Resistência interna. 11 ohms. Permanece ligado 3 horas por dia. 3 horas por dia, 2 vezes por semana. Esse é o tempo. Sendo a voltagem 110 volts. E tem a que aquele pede pra gente, ó, encontre, olha o comando da questão, encontre a corrente elétrica que atravessa esse ferro elétrico, fazendo ele funcionar. Qual é a corrente elétrica? Qual é o I? A intensidade da corrente elétrica. Ora, se você tem o R e o U, basta você colocar no lugar deles. Vai ficar assim. No lugar do R, ó, vou colocar 11. No lugar do U, vou colocar 110. Vou afastar mais um pouquinho aqui esse item B. Só sobrou o I, ó. Então a gente multiplica meios pelos extremos. Aqui embaixo do 11 é como se tivesse 1. Multiplica meios pelos extremos. Vai ficar 11i, bem aqui, é igual a 110 vezes 1. Meios pelos extremos. Multiplica em x aí, ó. E aí passa o 11 dividindo. Você vai estar encontrando a corrente elétrica. 110 vezes 1 dá 110. Passa o 11 dividindo. Né? Então, isso vai dar... O I vai ser igual 110 dividido por 11. Vai dar 10. 10 amperes. Vou colocar aqui na moldura. Essa é a resposta do item A. A corrente elétrica que atravessa, fazendo o ferro elétrico funcionar. E o item B, o consumo de energia elétrica em kWh do ferro em um mês. Vamos lá, colocando a fórmula. Consumo de energia elétrica. Energia é igual a potência vezes o tempo. Tempo de funcionamento. Aí a gente vai usar aqui, ó. No lugar de pote de potência. Ele não deu a potência. Mas a gente sabe o I de corrente elétrica e o U, que é a voltagem, ó, 110 volts. Então a gente tem como encontrar a potência por meio dessa fórmula. I vezes U, basta eu multiplicar os dois. Aonde tem potência lá na fórmula, eu vou colocar I vezes U para encontrar a potência. Tá? Então vou encontrar ela aqui do lado, ó. Potência vai ser igual a I multiplicado pelo U. Vou colocar ela aí. Primeira coisa que a gente tem que encontrar é ela. Vou colocar então esse cálculo em primeiro aqui, ó. A potência vai dar então... Corrente elétrica, a gente acabou de encontrar no item A. A corrente elétrica vale 10. A voltagem vale 110. Então, a potência, 10 vezes 110, dá 1.100. O watts. Beleza? Mas ele quer em kilowatt. Então, tu divide por 1.000. Para poder jogar na fórmula de energia. A vírgula que está aqui no final, ela vem parar aqui. 1,1. Tira esses zeros, ó. 1,1 kW, kilowatt. Agora sim você pode jogar aqui na fórmula de potência, na fórmula da energia. Potência está em kilowatt já, ó. 1,1
E o tempo? Quantas horas? 3 horas. 3. Se eu fizer essa conta do jeito que tá aí, tá certo ou tá faltando alguma coisa? Ele quer durante um mês. Tá faltando, ele quer no mês todo. Show. Um mês todo. Tá faltando então. São 3 horas vezes 3 horas. Quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. 2 vezes 4 semanas, né? Isso. Aí dá um mês, né? Então multiplica por 2, porque ele é usado 2 vezes em uma semana. Então, na verdade, são 6 horas em uma semana. Multiplica por 4, porque um mês são 4 semanas. Perfeito raciocínio, viu? Show de bola. Isso demonstra que vocês realmente absorveram o conhecimento que eu estou tentando passar. Vezes 4. Deixa eu só afastar essa questão um pouquinho. Pronto. Então, recapitulando, ó pessoal. 1,1 é da potência, 3 é do tempo de uso do ferro elétrico, 3 horas por dia. Só que ele só usa 2 dias na semana. 4 semanas vai dar um mês. Ok? Então isso vai dar, ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. E 24 vezes 1,1 eu não sei. 24 vezes 1,1, 26,4. 26,4. Ó a unidade, quilowatt hora. Essa é a resposta que a questão estava pedindo da gente. E tem B. Consumo de energia elétrica em quilowatt hora. Tá aí, durante um mês. De boa? Ele não pediu em joule. Se ele tivesse pedido em joule, como ele pediu aqui na outra, ó, eu tinha que usar a potência em watt e o tempo em segundos. Cuidado com isso. Tá? Vamos para a última de hoje, página 104, questão 47. E só relembrando a vocês, essas 5 questões, as 2 que nós resolvemos na aula anterior e essas 3 vão ser a parcial de vocês. Eu vou juntar elas numa lista só, vou pôr lá no Google Sala de Aula, né? No formulário do Google, só para você marcar os itens, a sua nota ser gerada automaticamente. Mas aí eu peço, coloquem a resolução no caderno, porque eu vou querer que vocês anexem a resolução para eu ver como está o aprendizado de vocês, beleza? Infelizmente, enquanto a gente não voltar lá pro presencial, não dá para eu experimentar a física, levar vocês para o laboratório e tirar ela do quadro, né, para a gente ver os fenômenos acontecendo. Nesse assunto, eu iria pedir para vocês montarem um circuito elétrico. Eu ia dar todos os materiais, fios, lâmpadas, montar um circuito elétrico. A gente ia calcular a potência dos aparelhos, a energia que eles estavam gastando. Seria uma aula bem divertida dentro do laboratório, mas vamos lá. Tá passando essa praga, tá passando. Se liguem na vacinação, viu? Chegou a faixa etária de vocês. Bora lá. Um salão de cabeleireiro. O máximo que eu posso fazer aqui é simular as coisas, como eu trago alguns simuladores, né? Pra ensinar. A distância, acho que é o máximo que a gente pode fazer. Um salão de cabeleireiro possui um aquecedor com resistência ohmica de 22 ohms. Me deu a resistência elétrica. Vou grifar. Dado importante. Resistência elétrica. Resistência ohmica. Significa que obedece à lei de Ohm, que é essa daqui que a gente usou. R igual a U sobre I. RUI. Me deu a resistência, o R. Ligado em uma rede elétrica de 220 volts. Me deu a voltagem. O U. Me deu o RU. Determine o consumo mensal em quilowatt-hora e joules. Ele quer os dois de novo, ó. As 2 unidades de novo. Desse aquecedor. Qual é o consumo desse aquecedor? Sabendo que ele é utilizado, olha o tempo.
2 horas por dia. Durante um mês. Todo dia, 2 horas por dia, durante um mês. Um salão de cabeleireiro possui um aquecedor que tem essa resistência, que tem essa voltagem e que é usado 2 horas por dia, durante um mês. Qual é o consumo de energia elétrica? Vamos calcular direto agora, ó. Energia vai ser igual a potência vezes tempo. Luiz, manda aí. Licença, professor. Só uma dúvida que eu vi lá que o senhor estava calculando e tudo, Manda e o aí. senhor falou a questão da voltagem. Aí o senhor se refere à questão da tensão, não é isso? Isso. Existem alguns sinônimos para voltagem, né? Vários nomes para a mesma coisa, que é essa letra U aqui, ó. O U significa voltagem, a tomada que a gente liga o aparelho elétrico, né? Esse U aqui, ó, que nos permite, ao multiplicar com a corrente elétrica, calcular a potência. Ele é chamado de DDP, que é a sigla para diferença de potencial, tá? DDP, diferença de potencial. Voltagem, tensão elétrica, tudo isso é a letra U. Tudo isso é sinônimo, tá? É a mesma coisa, é a letra U. Então, toda vida que você vê na questão V de volts, como nessa questão 42, 110 volts, é a tensão elétrica, é a voltagem, é a diferença de potencial. Pode vir com qualquer um desses nomes na questão, tá? Tranquilo? Não sei se era isso sua dúvida, Luiz. Era isso sim, professor. Obrigado. Show. Então, prosseguindo, galera, ó. Energia é potência vezes tempo. Por sua vez, potência I vezes U. I vezes U. Corrente vezes tensão elétrica. Corrente vezes voltagem. Corrente elétrica vezes... O I é de intensidade da corrente elétrica. O U é de diferença de potencial, voltagem, né? Alguns livros trazem algumas letras diferentes. Trazem V para o lugar do U. Eles colocam V de volt, né? Mas tanto faz. Significa a diferença de potencial que movimenta os elétrons, que faz com que os elétrons saiam da tomada, da linha de transmissão, da Enel, passem por dentro do aparelho e voltem para a tomada, fechando o circuito elétrico, né? É essa voltagem, diferença de potencial, é a força que movimenta os elétrons, tá bom? Então, I vezes U. Só que esse I a gente não tem. A gente tem a resistência elétrica. A gente pode calcular através dela, olha só. R é igual a U sobre I. Tá? Deixa o I sozinho aí nessa fórmula. Essa é a primeira lei de Ohm. As relações de Ohm que o Alex ensinou para vocês. Embaixo do R aqui, pessoal, tem um 1. Multiplica meios pelos extremos. U igual a R vezes I, né? U vezes 1 da U igual a R vezes I. Vezes I. E aí, deixando o I sozinho, passa esse R para o outro lado, dividindo o U. Passa esse R daqui, divide o U. I é igual a U sobre R, ó. A gente pode muito bem colocar isso aqui lá dentro da... onde tem o I, ó. U sobre R. Criando uma fórmula só. Você podia calcular separado e jogar aí o resultado. Beleza? Dá no mesmo. No lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Que é como a gente teria calculado lá.
Então agora é só substituir. Como é que vai ficar? Ó? A voltagem 220 volts, ele deu aí no enunciado. Resistência 22 ohms. O voltagem, tensão elétrica 220 volts. Tempo 2 horas vezes durante um mês. É 2 horas todo dia durante um mês. Então vou multiplicar por 30 dias, um mês comercial. Isso vai nos dar o resultado que a gente está procurando. Tá? Então aqui vai ficar, ó, 220 dividido por 22. 220 dividido por 22. Vai dar 10, de novo. 10 vezes 220. 2.200. 2.200 vezes 2. 2.200 vezes 2 dá 4.400. 4.400 vezes 30. Tu pega o 3 e multiplica pelo 44. Então isso vai ficar 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 3, 132, 00. Vou só conferir, viu? Calculadora. 4.400 vezes 30. 132.000, é isso mesmo. Olha a unidade. O watt hora. Para eu passar isso para quilowatt hora, divide por 1000. Beleza? Bota um K. Tira esses 3 zeros e bota um K. Ele significa 1000. 132 kW hora. Descobrimos aqui a primeira resposta. A energia em kWh. Botei a moldura aí, ó. Só que ele cai em joule também. Então, para eu calcular em joule, a potência tem que estar em watt. Como estava aqui, ó. Já vou pegar aqui. Tá? A potência, que é o I vezes U. Vou começar daqui, ó. A outra resposta. 220. 22 a resistência. 220 a voltagem. E o tempo tem que ser em segundos. Né? O tempo tem que ser em segundos. Então essas 2 horas tem que passar para segundos. Como é que passa de hora para segundo? Olha o que eu disse aqui na outra questão. A gente estava em minuto, dividiu por 60 para passar para hora. Né? E aí multiplicou por 60 para passar para segundo. De hora para minuto para segundo, você multiplica por 60. 2 vezes. Então aqui vai ficar aí o cálculo vai ficar, ó, deixa eu afastar um pouquinho aqui. (220 sobre 22 dá 10). 10 vezes 220 dá 2.200. Pronto, essa é a potência em watts. E o tempo tem que estar em segundos. Então eu vou pegar 2 horas, multiplicar por 60, passei para minuto. Multiplica de novo por 60, passei para segundos. Pronto.
beleza? Aí vai dar potência em watt, tempo em segundo, o resultado dá em joule. A energia vai ser dada em joule. Então lá vai. 220 vezes 2, 4.400. 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. 3600. E aí é só multiplicar o 44 com 36 e acrescentar essa ruma de zero. Então vai ficar, ó, calculadorazinha, 44 vezes 36, 1584. Então aqui vai dar, pega esse 36 e multiplica com 44, ó, e repete a ruma de zero. 1584 é o resultado dessa multiplicação. Repete a ruma de zero. Então isso dá 1.000 milhão, ó, 15.840.000 joules. Essa é a resposta. A segunda resposta, né? A energia. Só que agora em joule. A energia em quilowatt-hora, a energia em joule. Beleza? Vou salvar esse quadro e vou jogar no Google Sala de Aula, assim como foi feito na última aula. Ok? Mais 3 questões resolvidas. A gente fecha aqui esse assunto de eletrodinâmica, a eletricidade em movimento. Fechamos o assunto. Próxima aula, próxima semana, já é semana de parcial de vocês. Então eu vou fazer a parcial, vou fazer ela no sistema do Google Sala de Aula, no Google Forms, para você marcar os itens, sua nota ser gerada automaticamente. E aí eu vou querer ver, corrigir cada uma das suas anotações, tá certo? Anotações não, das suas resoluções. Copia as resoluções no caderno, bota a questão, bota a página, copia a resolução e anexa lá no Google Sala de Aula. Eu vou orientar direitinho na próxima aula, tá bom? Próxima aula eu vou deixar uma gravação dizendo como que você tem que fazer a parcial, para você ter sua nota parcial do terceiro período. Aí depois a gente já começa o assunto de magnetismo, tá? A gente vai estudar os ímãs. Se Deus quiser, a gente já vai estar voltando aos poucos ao presencial, que esses são os planos, né? Pelo menos que chegou até a gente, que primeira, segunda semana de setembro já vamos voltar ao presencial devagarzinho. A gente já vai estudando a possibilidade de tirar a física do quadro, tornar ela mais interessante de ser aprendida. Beleza? Vou ficando por aqui. Aprende na prática, também acho. O aprendizado significativo mesmo, ele só acontece na prática. Deixa eu só ver quem ficou até o final aqui comigo, ó. Beleza, só passar uma vista aqui antes de parar a gravação, para que eu possa fazer a chamada depois. Pois valeu, viu, galera? Vou ficando por aqui, vou parar a gravação, vou carregar tudo no YouTube. Logo mais vocês vão ter acesso. Tchau, tchau, viu? Fiquem com Deus. Bye, bye.